Irmãos, a abrirem suas Bíblias, Malaquias capítulo 3, por gentileza. Malaquias capítulo 3, o verso de número 13 até o verso de número 18. Tínhamos dito aos irmãos que hoje estaríamos finalizando toda a exposição de Malaquias, mas tendo em vista a importância de caminharmos com uma devida calma e também para que assim possamos extrair da palavra aquilo que tem de fato a nos ensinar com tempo, com tranquilidade, iremos dividir esta perícope uma vez mais em duas sessões. Então hoje nós vamos compartilhar com os irmãos a porção que está do verso 13 ao 18, e no próximo domingo assim então de fato encerraremos o capítulo 4, verso 1 até o verso 6. Então peço perdão aos irmãos, falamos que ia terminar hoje, mas vamos terminar no próximo domingo. O verso 13, todos que encontraram digam amém. Amém. As vossas palavras foram hostis contra mim, diz o Senhor. Mas perguntais, o que falamos contra ti? Falastes que é inútil servir a Deus. Que vantagem tivemos por ter cuidado em guardar os seus preceitos e por haver-nos lamentado diante do Senhor dos Exércitos? Pois agora consideramos felizes os orgulhosos, os que cometem maldade prosperam, eles desafiam a Deus e escapam ilesos. Então aqueles que temiam o Senhor falaram uns com os outros, o Senhor os ouviu com atenção e diante dele se escreveu um memorial, para que os que temiam o Senhor, para que os que honravam o Senhor e o seu nome. O verso 17, naquele dia que preparei, eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, minha propriedade exclusiva, terei compaixão deles, como um homem tem compaixão de seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o mau, entre o que serve a Deus e o que não serve. Oremos ao Senhor. Bendito Deus e Pai, a sua palavra diante de nós estamos aqui, ó Pai, lida e que ela fale aos corações. Te agradecemos por cada irmão, irmã que está aqui e que a porção da tua palavra esta noite alcance os corações e que o teu nome em tudo seja glorificado e exaltado. Ilumina nossa mente, ó Pai, para os teus desígnios, para a tua verdade, instrui os nossos corações e em tudo, ó Pai, sejas glorificado e honrado para todo sempre. É assim que oramos no nome de Jesus. Amém. E amém. Meus irmãos, nós queremos compartilhar a palavra do Senhor esta noite, dizer aos irmãos, a título de introdução, quantos de nós muitas vezes não conseguimos diferenciar como povo de Deus os justos dos injustos, os ímpios e os perversos daqueles que servem a Deus e que andam em retidão? Muitas vezes a igreja, o povo de Deus, tem pegado muitas das promessas que estão contidas nas Sagradas Escrituras e achando que elas são válidas para o ímpio, e elas têm a mesma importância para os cristãos. É notório de afirmar aos irmãos esta noite que há uma confusão muitas vezes do próprio povo de Deus, no entendimento, conforme o texto de uma forma clara no verso 18 vai dizer, e então vereis outra vez a diferença entre o justo e o mau. E parece que esta dificuldade de conseguirmos enxergar ou diferenciar por meio das Sagradas Escrituras, leva que com o povo de Deus acaba se, assim de uma certa forma, nivelando toda a palavra de Deus e achando que todas as promessas contidas na Bíblia Sagrada é para os ímpios. E isto é uma grande heresia e uma grande mentira. Porque em primeiro lugar, e aqui eu já disse aos irmãos, que Deus só ouve aqueles que estão em Jesus. Não tem essa de falar assim, mas o ímpio orou e orou em nome de Jesus, e se ele não tinha Jesus no coração, se ele não confessou ao Senhor Jesus, a sua oração simplesmente passou de palavras ao vento. Nós precisamos
ter uma consciência que as promessas que está contida nas Sagradas Escrituras, ela fala sim muito a respeito do povo de Deus, mas também sim fala acerca dos ímpios. Só que nós não podemos misturar tudo em um balaio só, em uma panela só, e dizer que é tudo igual, e ler certas passagens que se referia a justos, aos que servem a Deus, querendo aplicar ela a ímpios que não confessaram o Senhor Jesus, não arrependeram dos seus pecados, e nós estaríamos assim distorcendo a palavra de Deus e cometendo um erro gravíssimo. Por isso o texto e a nosso entendimento esta noite vai caminhar nesse sentido, a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Porque se o povo aqui de Malaquias, no tempo de Malaquias, já estava tendo este questionamento, imagina nós hoje, nos dias de hoje. Imagina eu e você, imagina o povo do Senhor nos dias de hoje. Se o povo aqui de Israel, no último livro do Antigo Testamento, já estava questionando a Deus e perguntando, olha, será que de fato vale a pena servir a Deus? Porque nós não conseguimos ver diferença. Se o povo já neste contexto tinha essas dificuldades, nós não somos diferentes do povo de antigamente. Nós temos as mesmas dificuldades. Só que uma das coisas que nós precisamos se atentar é que, muitas vezes, a igreja também está sofrendo porque existem ímpios em sua membresia. Existem ímpios que estão em igrejas, membros de igrejas, e isto é um triste diagnóstico, que o que tem destruído igrejas são os falsos cristãos, os falsos convertidos, aqueles que querem maquiar a palavra do Senhor, querem viver de uma forma que desagrada ao Senhor e achando que essas coisas são normais. Eu lembro-me que um dos principais problemas da igreja no nosso tempo é os falsos cristãos, que ocupam liderança, falsos pastores, falsos verdadeiros, falsos que no sentido que não são filhos de Deus, e por isso a igreja está assim sofrer, e a igreja está a caminhar em um declínio, porque ímpios estão assim, de uma certa forma, dentro do contexto da igreja, tentando enganar uns aos outros, enganar a Deus, mas o texto é bem claro, principalmente no próximo domingo, que Deus já tem preparado um dia para esses. E é claro também ver que Jesus vai dizer acerca dos bodes e das ovelhas, Jesus vai dizer acerca do joio e do trigo, esta separação, e não tem essa de falar assim, mas o evangelho, mas a igreja, ela está sendo discriminatória, ela está causando divisão. Não, hoje a cultura que nós estamos vivendo é uma cultura que quer empregar a igualdade, mas a Bíblia traça esta distinção entre os que serão naquele último dia, vai ouvir da boca do Senhor, conforme nós vamos ver mais à frente, apartai-vos de mim, e entre aqueles que vão ouvir, vinde benditos do meu Pai. Nós ouvimos essas palavras por meio das Sagradas Escrituras, então não venha com essa de que, não, o pastor está equivocado, a palavra de Deus está equivocada, não. Existe uma diferença. Existe uma diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Por isso nós precisamos lembrar que existe essa diferença, e isto nos coloca também a cultuar ao Senhor, porque isso vai mudar a forma como cultuamos ao Senhor. Irmãos, você que está em Jesus, já parou para pensar o simples fato de que a sua oração só é ouvida por Deus porque você está em Jesus? Agora se coloque e comece a pensar, e aqueles que não estão em Jesus? Pastor, mas eu já ouvi pessoas clamarem, eu creio que a graça comum, Deus cuida da sua criação, pode acontecer um acidente, e a pessoa no seu desespero clamar a Deus cuida da sua criação, é uma graça comum. Agora no sentido do cuidado específico, do cuidado especial, no sentido da graça salvífica, é somente daqueles que estão em Jesus. E então quando nós começamos a entender esta diferença, entender estes parâmetros, irmãos, estarmos aqui é motivo de alegria, é motivo de fervor em nosso coração, é motivo de regozijo, é motivo de júbilo, porque grande obra o Senhor fez em nossas vidas, e por isso nós estamos alegres, amém, irmãos? E por isso nós estamos felizes,
E por isso nós louvamos ao Senhor e entendemos o que de fato é cultuar ao Senhor. Porque como os irmãos já ouviram aqui nos últimos domingos também, e você que está aqui nos visitando e não é cristão, é bom você vir e ouvir a palavra do Senhor, mas o culto só é aceito por aqueles que estão em Cristo Jesus. O culto só é aceito por aqueles que estão em Cristo Jesus. Ah, mas eu já ouvi pessoas não cristãs, eu vou lá prestar um culto a Deus. Ela vai lá ouvir a palavra, mas prestar um culto a Deus é somente para aqueles que estão em Jesus. Porque todo o acesso, porque todo, no sentido das nossas orações serem ouvidas, só são ouvidas por meio de Cristo Jesus, daqueles que estão em Cristo Jesus. E esses são os justos, esses que caminham na verdade, esses que caminham no amor ao Senhor. Assim podemos ver claramente esta diferença. Mas o texto então que está diante de nós é mais uma vez, as palavras que eles estavam assim dizendo, estavam entristecendo ao Senhor. E é notório entendermos, irmãos, também, antes de entrar no verso 13, que por mais que nós vemos os ímpios prosperarem, os ímpios avançarem, se você é cristão e tem esse rancor no seu coração por causa da prosperidade dos ímpios ou do avanço dos ímpios, se você tem aquela angústia no seu coração, no sentido de que, mas Deus está sendo injusto, você precisa rever o que você acredita acerca do Evangelho. Porque, irmãos, eu não estou preocupado se o ímpio vai ganhar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, se vai comprar muitas casas, se vai ser bem sucedido, porque nós que estamos em Cristo Jesus, conseguimos entender o fim que espera os ímpios. Por isso não fique, principalmente com tantas roubalheiras em nosso país, irmãos, sim, nós temos que clamar, protestar, fazer as coisas de uma certa forma coesa e certa, mas o fim deles está preparado. Amém, irmãos? Descansemos na justiça do Senhor. Também nós podemos entender, irmãos, que agora diante do verso 13, é uma resposta daquela porção do verso 7 ao 12, Deus havia feito um desafio, conforme está em Malaquias 3, o verso 7 ao 12, para eles assim obedecerem ao Senhor, levarem os dízimos, as ofertas, conforme estava prescrito na lei, e assim Deus iria abrir as janelas do céu, derramaria chuva de fato, como nós vimos no último domingo, mas agora o texto do verso 13 em diante caminha assim, uma resposta novamente acerca daquilo que Deus havia desafiado o povo e o povo não estava fazendo. Portanto, então, no verso de número 13, nós conseguimos ver que as palavras que eles estavam falando ao Senhor eram hostil. Essas palavras estavam entristecendo ao Senhor, e então nós vemos que este grupo ainda consistia em continuar questionando ao Senhor, questionando a sua justiça, questionando os seus atributos, questionando a sua soberania. Então o verso 13 nós vemos novamente Deus inicia este diálogo com eles dizendo: olha, as palavras que vocês estão falando estão me entristecendo, vocês estão falando palavras erradas ao meu respeito, vocês estão dizendo coisas ao meu respeito que estão me entristecendo. Essas palavras estavam ferindo ao Senhor, estavam indo contra o Senhor e contra os seus desígnios, e é claramente isto que estava entristecendo ao Senhor. É notório, como já falamos aos irmãos, que toda vez que falamos palavras equivocadas acerca de quem é Deus, da sua palavra, nós o entristecemos. Por isso que o estudo da teologia não é algo somente do pastor, do seminarista, mas em um certo sentido todos nós somos teólogos, porque todos nós temos uma visão acerca de Deus, temos um entendimento acerca de Deus, temos palavras e opiniões acerca de Deus, e qualquer coisa que você fala acerca de Deus, em um certo sentido você já está fazendo teologia, porque a teologia é uma explicação acerca de Deus. Portanto, então o povo estava falando coisas acerca do Senhor que estava entristecendo ao Senhor. Por isso, irmãos, é claro que
Sempre que o homem insurge contra Deus e fale coisas que desagradam ao Senhor acerca dele mesmo, sim, o Senhor vai ficar triste, sim, a sua paciência irá acabar em algum momento, e isto é notório. Só que muitas vezes nós falamos o que nós achamos e pensamos acerca de Deus e nunca nos voltamos para a palavra para ver realmente o Deus a quem nós servimos. Era só o povo olhar a lei, era só o povo olhar os desígnios do Senhor no passado e ver o Deus a quem ele servia. Então eles estavam questionando Deus e a sua justiça mais uma vez e os seus atributos. Visto que Deus é grande, glorioso, criador e sustentador, governador de todo o mundo e de todo o universo, Ele é digno de ser adorado, Ele é digno do nosso respeito, conforme está em Apocalipse 4:11, se você quiser abrir, diz assim: digno és, Senhor, de receber a glória, honra e poder, porque Tu criaste todas as coisas, em todas as obras foi Ele quem realizou, e Deus é tão grande, tão maravilhoso, e por isso Ele deve ser temido, deve ser reverenciado, e por isso nós devemos tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos acerca de Deus. Ainda o Salmo 33, o verso 8 vai dizer: tema toda a terra ao Senhor, tema todos os moradores do mundo. Como vamos temer a Deus se falamos coisas acerca de Deus que assim muitas vezes, conforme o texto está mostrando, o verso 13, desagradam ao Senhor, ideias equivocadas acerca de Deus? Como vamos dizer que somos um povo temente a Deus, se não nos importamos com aquilo que pensamos e achamos acerca de Deus? Portanto, irmão, a primeira porção deste verso 13 é clara em dizer que o povo estava falando coisa que desagradava a Deus a respeito da sua justiça, e a lição que nos traz esta noite é: nós devemos temer ao Senhor e ser vigilantes no nosso falar acerca de Deus. Se você é servo do Senhor, se você está em Cristo Jesus, você precisa temer, respeitar, honrar, você precisa reverenciar a Deus, não somente com a sua vida, com o seu coração, mas também com as suas palavras. A boca fala do que o coração está cheio. Se o nosso entendimento acerca de Deus é totalmente errado, nós vamos falar coisas acerca de Deus que desagradam ao Senhor. Mas aí o verso 13 ainda continua. E aqui nós podemos ver a última parte do versículo 13. Parece que esse povo estava numa cegueira. Parece não, eles estavam cegos espiritualmente. Eles estavam anestesiados espiritualmente, porque eles vão dizer: o que falamos contra ti? Eles dão aquela de que, como assim? O que falamos? O que está acontecendo? É notório que todo o livro de Malaquias você encontra o cinismo do povo, a forma antipática do povo responder a Deus, uma forma indiferente, uma forma tanto quanto rebelde de responder ao Senhor. E o que impressiona é essa falta de arrependimento, esta falta de quebrantamento, esta falta de disposição em assumir os seus pecados, pois cada vez que Deus falava com eles, eles replicavam de uma forma de que não está acontecendo nada. O que nós estamos fazendo de errado? O que nós estamos fazendo de errado? Muitas vezes, irmãos, não é errado nós perguntarmos aonde temos errado ao Senhor. Não é errado você orar: Senhor, aonde eu tenho errado, me ensina, me mostre por meio da Tua palavra, guia minha vida por meio do Santo Espírito. Mas a forma como eles estavam respondendo era uma forma cínica, era uma forma totalmente desrespeitosa quanto ao Senhor e os seus atributos. Por isso então a atitude que eles estão aqui era como: mas eu tenho falado alguma coisa de errado? Como assim? O que nós temos feito? O que nós estamos falando? Eles estavam duvidando daquilo que o Senhor estava sentenciando eles. Irmãos, para pensar. Quem conhece todas as coisas? Quem é onisciente, onipresente, onipotente? É o Senhor. Quem estava falando na parte primeira do versículo era Deus. Olha, vocês estão falando coisas que me desagradam. E o povo tem a audácia, a ousadia de se intentar contra Deus e dizer: o que falamos contra ti? Eles estavam como se dizendo, olha, colocando Deus e a sua palavra
em prova, dizendo: o que nós estamos falando contra ti? Eles estavam duvidando daquele que conhece todos os pensamentos, conhece a intenção do coração, daquele que conhece o mais fundo do nosso coração. Eles estavam assim, com a sua mente cauterizada, com a sua mente totalmente cega espiritualmente acerca do Senhor e da sua palavra. E por isso então, muitas vezes nós também vemos que dentro da igreja, muitas pessoas não querem saber do Evangelho e da verdade do Evangelho. Por mais que a palavra confronte o coração, por mais que a palavra, como aguilhão, como é pregada, fira os nossos corações, nos toque, nos mostra onde nós estamos errando, muitos de nós também estamos igual. Aqui o verso 13, a parte final, na onde nós temos errado. Irmãos, nós temos que ouvir a palavra do Senhor e se ater a ela. Um dos grandes desafios do nosso tempo, de fato, é encontrar corações que são moldados pela palavra, que se arrependem dos seus pecados, que se voltem para o Senhor. Quando Deus fala por meio da sua palavra, não importa se é o pastor, se é o líder, se é o mais velho, se é o mais novo, quando a palavra de Deus aponta algo errado em nós, nós devemos ter uma atitude de humildade, de retidão e de quebrantamento e voltar-se para o Senhor. Mas muitas vezes dentro das igrejas não tem sido assim. Por isso, irmãos, que os falsos convertidos é um desastre para a vida da igreja, porque cada domingo eu e você somos confrontados com a palavra do Senhor, e isto tem que haver a mudança em nosso coração. Agora a pergunta é: será que de fato nós estamos dando ouvido à palavra do Senhor, ou nós estamos aqui igual o verso 13 dizendo: o que falamos, o que erramos, da onde estamos errando, dando uma de que nada está acontecendo? O pior de falar contra Deus é fazê-lo sem dar conta da gravidade do fato. Aqueles que não se aborrecem com seus pecados são aqueles que estão mais enrolados nele, estão na escuridão. E esta era a situação da desobediência do coração deste povo que não estava no Senhor e estavam assim distante do Senhor. Eles não estavam com o coração em obediência, em amor ao Senhor, em temor ao Senhor, mas eles estavam enrolados nos seus pecados. Portanto, eu volto a dizer, irmãos, aqueles que não se aborrecem quando erram, quando cometem suas falhas, são aqueles que dão prova que de fato o Evangelho não alcançou os corações, porque quando eu e você errarmos, pecarmos, desagradarmos ao Senhor, nós vamos sim nos aborrecer, vamos nos entristecer, e de fato o Espírito trabalhando em nós por meio da palavra vai mostrar aonde nós temos errado. Agora o verso 14 e em diante, assim quero caminhar aos irmãos. Então Deus institui o primeiro momento dizendo: vocês estão falando algo que está me causando tristeza. E o povo, numa forma cínica, responde: o que temos falado contra ti? Mas o verso 14 então mostra o teor desta fala que o povo estava dizendo acerca do Senhor. E eles vão dizer: olha, é inútil servir a Deus. Que vantagem tem servir ao Senhor? Que vantagem tem guardar os seus mandamentos, guardar a sua lei, os seus preceitos? Que vantagem tem viver se lamentando, se quebrantando diante do Senhor dos exércitos? Eles estavam colocando novamente aquela questão que falamos aos irmãos no último domingo. Eles estavam em um momento difícil em sua economia, eles estavam em um momento que as suas plantações, que não estavam tendo mantimentos, mas eles estavam aqui, principalmente o verso 14, medindo que o amor do Senhor é como as pessoas estão medindo em nossos dias, como se fosse por coisas materiais, por bens materiais. Eles estão dizendo: olha, inútil é servir ao Senhor. Eles estão medindo as bênçãos do Senhor pelas questões materiais. E a palavra aqui no sentido que proveito ou que lucro que tivemos em servir ao Senhor, mostra que de fato o culto que eles estavam prestando ao Senhor era de fato algo que eles estavam barganhando com o Senhor. Eles estavam tentando enganar ao Senhor. Eles queriam obedecer somente para ter as bênçãos, mas não estavam amando ao Senhor com todo o seu coração e obedecendo por amor. Como nós falamos no último domingo, as pessoas querem obedecer a Deus no sentido de barganhar com Deus, mas Deus conhece o coração. E muitas vezes, irmãos, qual é o sinônimo de abençoado nos nossos dias? É um carro do ano, a conta gorda, a casa no mais lugar melhor de Campo Grande.
ser bem-sucedido em todas as minhas áreas da minha vida, sentimental, profissional, todas as áreas. O mundo tem visado, e esta é a visão de muitas igrejas, que ser bem-sucedido ou servir ao Senhor, de fato, só compensa quando nós temos todas essas coisas. Mas esta é uma visão errada, porque todas estas coisas vão passar. Nós não vamos levar essas coisas, nós não vamos levar sucesso profissional, acadêmico. Não estou dizendo que não é importante você e eu buscarmos isso, ou lutarmos por isso, mas a prova do verso 14 é que o povo estava esperando que as bênçãos do Senhor de fato seriam medidas pelas suas colheitas, pela provisão, pelo cuidado, por sua economia, sendo que a maior bênção que nós podemos ter do Senhor é o seu amor, é o seu perdão, é o fato de sermos ouvidos por Deus, é o fato de sermos aceitos por Deus, é o fato de podermos congregar com comunhão, com coinonia uns com os outros e alegrarmos para o louvor do Senhor. E ainda assim também, eles estão, conforme vai dizer, totalmente enganados quanto a eles mesmos e quanto a Deus. Na verdade, eles não guardavam os preceitos de Deus e assim viviam em desobediência e estavam querendo justificar ou querendo questionar a Deus. Olha, é inútil servir ao Senhor. Nós guardamos, nós obedecemos, mas as coisas não aconteceram. Irmãos, quantos testemunhos nós temos de servos fiéis que serviram ao Senhor em retidão, mas foram massacrados pelas aflições da vida, sofreram dilemas, passaram por provações. Irmãos, o fato de obedecermos a Deus e servirmos a Deus não vai nos livrar das provações deste mundo. Não podemos ter esta ideia na mente de barganhar com o Senhor. E por isso então eles estão aqui de uma forma equivocada. Eles não amavam a Deus, mas estavam buscando os seus próprios interesses. Eles não buscavam a Deus, mas buscavam o lucro, buscavam aquilo que era de fato importante para eles. Eles não amavam ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua vida, e portanto estavam assim desagradando ao Senhor. Ainda no verso 14 podemos ver eles dizendo, olha, que proveito há na obediência, que proveito há em servir ao Senhor. Conforme já ouvimos, eles estavam tentando enganar ao Senhor e estavam questionando ainda, e distorcendo o total sentido da obediência e de amar ao Senhor. Portanto, eles estavam assim ainda, o verso 14, a parte B, questionando que de fato não era viável se quebrantar, se lamentar diante do Senhor, porque de fato as coisas não estavam melhorando. Infelizmente, irmãos, todos nós só temos uma tendência a orar mais, a buscar mais ao Senhor, quando as coisas pioram. Será que é somente, até a mim também, irmãos, muitas vezes oramos mais e nos quebrantamos mais, quando as coisas pioram em nossas vidas. Nós temos este senso totalmente equivocado, e era esta situação também que estava acontecendo com o povo. Eles, olha, nós só vamos nos quebrantar espiritualmente, assim no sentido de se voltar para o Senhor, se derramar ao Senhor, se as coisas acontecerem. Eles estavam buscando o Senhor por aquilo que Ele podia dar, não por aquilo que Ele é. E assim fica notório o verso 14, a indagação deles dizendo, não é viável lamentar-se, não é viável quebrantar-se diante do Senhor. Não é viável chorar, não é viável jejuar, não é viável viver uma vida de piedade se as coisas não estão acontecendo. Muitas de nós temos esta mentalidade, que Deus tem misericórdia de nós. E agora o verso 15 vai dizer, e agora eles começam a considerar os perversos, os injustos como felizes. E olha que algo o verso está dizendo, a visão deles é totalmente míope, eles estavam totalmente errados acerca dos ímpios, e eles vão dizer, olha, agora consideramos bem-aventurado ou felizes os orgulhosos, os que cometem maldades, os que prosperam, e eles desafiam ao Senhor e escapam ileso, ou seja, eles estão considerando justos, felizes, bem-aventurados aqueles que praticam o mal. Eles estavam considerando que eles eram dignos de ser louváveis, de ser aplaudidos. Eles estavam dizendo que o perverso que era feliz,
E a sua visão de felicidade, conforme o verso 15, está totalmente equivocado. Porque qual é a visão de felicidade do mundo? A visão de felicidade do mundo é, como já voltamos a dizer, é conquistas, é prosperidade, é sucesso. Mas a visão de felicidade da fé cristã é de um coração que se deleita no Senhor, que confia no Senhor, que vive em retidão, que obedece ao Senhor não no sentido de barganha, mas por amor. E portanto o povo estava ainda aqui dizendo que o perverso que de fato era feliz. Não, irmãos, feliz é eu e você, nós, povo de Deus, aqui reunidos esta noite, porque nós temos infinitas bênçãos por meio de Cristo Jesus, e nós sabemos que todas essas coisas aqui são passageiras, e por isso podemos descansar no Senhor. E ainda o verso 15 vai dizer, e a pergunta que fica para nós é: será que de fato o perverso é próspero mesmo? O que é prosperidade no entendimento dos irmãos? A prosperidade dos ímpios tem sido algo questionado sempre pelo povo de Deus, principalmente conforme nós vemos no Salmo 73, e este é um problema aqui também do texto que nós estamos diante dele. A prosperidade dos ímpios sempre foi questionada pelo povo de Deus, e muitas vezes nós ficamos com aquela ideia: será que Deus nos ama mesmo? Irmãos, Deus nos ama, e o maior fato e a maior prova deste amor é ter enviado o seu Filho Jesus para nos salvar, nos redimir e nos dar a vida eterna, por meio da graça, por meio da fé. Somente assim podemos entender que de fato isto é prosperidade, riquezas espirituais insondáveis, e isso nos faz descansar e assim alegrar o nosso coração e caminhar felizes e alegres, não com sentimento de mágoa em nosso coração, dizendo que os ímpios são felizes. Não, irmãos, nós estaríamos totalmente equivocados se também temos este entendimento errado. O interessante aqui é que eles estavam exaltando os que eram perversos, e é uma coisa também que nós precisamos ter noção em nossas mentes, e que muitas vezes nós achamos que o ímpio é digno de aplausos. Eu não estou dizendo, irmãos, que Deus pode usar o ímpio, Ele pode usar por meio da sua graça comum, mas é triste quando um cristão exalta mais o ímpio, e bate palma e acha que o ímpio é o que está bem sucedido, porque de fato, se o cristão tem feito isso, ele está com a sua visão totalmente equivocada acerca do Evangelho. Portanto, ainda ele vai dizer, o verso 15, dizendo: olha, eles escapam ileso. Ou seja, a visão deles acerca do juízo final está totalmente errada. Será que os ímpios vão escapar ilesos, irmãos? Será que os ímpios vão escapar ilesos? Jamais eles vão escapar, conforme nós vamos ver no próximo domingo, o último texto, a última parte. Por isso, irmãos, sim, nós não estamos dizendo aqui que você não deve buscar a justiça, mas quando nós temos uma visão totalmente vingativa ou errada acerca daqueles que são ímpios e cometem algo contra o povo de Deus, contra nós, nós precisamos entender, irmãos, que o Senhor irá cobrar deles, o Senhor irá julgá-los, o Senhor irá castigá-los. Portanto, toda a maldade que fizeram contra os filhos de Deus, contra a igreja de Deus, contra o povo de Deus, eles vão pagar um preço por isso. Portanto, o ímpio não vai escapar do dia do Senhor. Quem escapará da mão do Senhor? Eles não vão sair ilesos, mas o povo estava com esta mentalidade: não, eles estão saindo ilesos. Irmãos, por mais que por um determinado momento agora, neste exato momento, você pode ver os ímpios caminhando felizes, e aí comendo, bebendo, viajando, mas o dia deles está preparado. O dia deles está preparado. Portanto, descansemos nesta palavra, não no sentido de que, vamos nos vingar, não. O Senhor fará a justiça do Senhor, e portanto descansemos nela. E assim, irmãos, caminha o verso 16, agora de fato, mostrando que em meio a todo este povo desobediente, rebelde, a este povo que tinha um entendimento totalmente equivocado acerca do Senhor, existia também um grupo que temia ao Senhor. Existia um grupo, conforme está o verso 16, então aqueles que temiam ao Senhor falaram uns com os outros, e o Senhor ouviu com atenção, e diante dele escreveu um memorial, para que os que temiam o Senhor, para os que honravam o seu nome.
Interessante ver que, de fato, o justo é aquele que verdadeiramente vai permanecer e vai vencer e vai ser guardado pelo Senhor. É interessante notar que aqueles que estão firmados na sã doutrina, aqueles que estão firmados na palavra, na lei do Senhor, por mais que toda circunstância, por mais que todas as coisas aconteçam à nossa volta, vamos permanecer servindo ao Senhor, seguindo ao Senhor, louvando ao Senhor, temendo ao Senhor. E o texto é bem claro em dizer isso. O justo é alguém sincero, verdadeiro, fiel ao Senhor, independentemente de qualquer circunstância que estiverem acontecendo. Permaneceremos fiéis na palavra, na verdade, proclamando o Evangelho, anunciando as boas novas. O justo também, o interessante notar, o verso 16, eles são aqueles que encorajam uns aos outros. Olha, existia um grupo no meio de todo esse contexto de Malaquias que ainda temia o Senhor, que era obediente ao Senhor, que buscava ao Senhor. Mas o interessante do verso 16 é que eles falavam uns com os outros, eles encorajavam uns aos outros, eles fortaleciam uns aos outros, eles ajudavam uns aos outros a permanecerem fiéis na palavra, a permanecerem fiéis obedecendo ao Senhor por amor ao Senhor. E muitas vezes, irmãos, nós estamos aqui num tempo tão difícil na sã doutrina, de permanecer nessa doutrina. Uma igreja que permanece no Evangelho é tão criticada, é tão apedrejada. Igrejas que permanecem na santa palavra estão sendo motivos de chacota, mas o texto é claro em dizer, olha, esses que temiam, encorajam uns aos outros a continuar temendo, a obedecendo, a servindo ao Senhor. E este é o motivo de estarmos aqui, amém, irmãos? Não é o motivo de nos promover, não é o motivo de nos aparecer, mas é de cultuar ao Senhor e ajudar uns aos outros nesta caminhada. Este é o motivo que a igreja caminha no verdadeiro discipulado, na verdadeira direção, no verdadeiro crescimento. Agora, quando nós temos uma visão errada e solística, nós vamos negociar a verdade, nós vamos buscar os nossos interesses, nós vamos caminhar por caminhos que não glorificam o nome do Senhor. E aí no verso 16 vai dizer que Deus fará um memorial, e algumas traduções, alguns estudiosos vão dizer que esse memorial significa acerca de que Deus tem um livro a qual está escrito de uma forma, estes nomes desses a qual o Senhor, no livro da vida, e alguns vão defender também isso, mas este memorial no sentido de que são propriedades do Senhor, o Senhor é testemunha, o Senhor conhece os seus, e o Senhor assim estará com eles todos os dias, fortalecendo, guardando, e assim sustentando em tudo. O interessante notar ainda que Deus os ouvia, conforme diz o verso 16, e aí eles ainda eram ouvidos pelo Senhor. O Senhor ouve a oração dos justos. Falar com Deus é a melhor coisa que podemos fazer, e clamar ao Senhor, e Deus escuta a oração dos seus filhos. E portanto assim caminha ainda o verso 16, dizendo que o Senhor é o que vai os honrar, que vai os guardar, que vai assim os fortalecer em toda e qualquer situação. Portanto, a Bíblia chama esse memorial de o livro da vida, conforme você vai ver em Apocalipse 3, 5, 17, 8, Filipenses 4, 3. No hebraico, de fato, significa um rolo da lembrança. Deus conhece essa nuvem de testemunha, esses que o servem e o buscam com todo o seu coração. Interessante ainda notar que esta recompensa, quem pode abrir, por gentileza, livro de Êxodo, capítulo 19, verso 5. Abra sua Bíblia lá, Êxodo 19, verso 5. E alguém pode levantar a sua voz e ler. Assim nós já vamos caminhar para os últimos 2 versículos e encerrar esta noite. Êxodo 19, 5. Quem pode... Vocês serão meu tesouro, vocês serão minha herança, o povo de Deus. Esses aqui no verso 16 que o temiam, que permaneceram, herança do Senhor, e o Senhor assim que os guarda, os fortalece em tudo. E o verso 17, para caminhar, vai dizer que Deus assim vai recompensar, vai retribuir, vai assim
conduzi-los, e naquele dia prepararei, eles serão meus. Ou seja, somos totalmente do Senhor, um povo comprado, redimido, pertencemos ao Senhor, propriedade exclusiva, conforme está no texto de Pedro, nação santa, povo escolhido, separado, para manifestar as grandes coisas que Ele tem feito por nós. Este povo assim vai permanecer, e vai permanecer com alegria, com retidão, servindo ao Senhor. Daí o verso de número 17 vai dizer: minha propriedade, terei compaixão deles, como um homem que tem compaixão dos seus filhos. E aqui o contexto deste verso 17 vai dizer que antigamente os filhos serviam os pais tinham uma estima e um amor diferenciado por aqueles filhos que os serviam. E assim Deus está usando este exemplo por meio da sua palavra, este paralelo, e dizendo: olha, assim como o pai tem compaixão daqueles filhos que o servem, eu terei compaixão daqueles que também me servem, me obedecem por amor e me amam de todo o seu coração. É interessante notar, irmãos, então, caminhando para o fim, dizer que Deus poupará os seus filhos amados no dia do juízo. Por isso há esta diferença. E o verso de número 18 vai dizer: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o mal. Então Deus assim vai poupar os seus filhos, assim como já tem nos sustentado. Enquanto muitos vão ouvir naquele dia: apartai-vos de mim, nós vamos ouvir: vinde benditos do meu Pai. Enquanto a grande Babilônia estará sendo soterrada, este mundo estará sofrendo o juízo do Senhor, nós estaremos entrando na Nova Jerusalém, cantando hinos de louvores ao Senhor. E isso nos faz estar aqui de uma forma alegre. Enquanto os perversos estarão enfrentando os tormentos do inferno, os justos estarão no seio de Abraão. Enquanto os perversos vão ressuscitar para o dia do juízo e da condenação, os justos ressuscitarão para a vida eterna e estarão com o Senhor para todo sempre. Portanto, irmãos, há esta diferença clara diante de nós, e descansemos nesta verdade. Enquanto os ímpios serão lançados no lago de fogo, os justos estarão com seus nomes no livro da vida e entrarão no céu, para todo sempre estarão com o Senhor. Deus assim irá poupar, e assim tem sustentado a mim e a você, perseverados a cada dia, para que assim tenhamos esta consciência e este entendimento desta diferença. Se nós que somos maus, amamos dar boas coisas aos vossos filhos, conforme está o texto das Sagradas Escrituras, quanto mais ao nosso Deus celestial, nosso Pai celestial, que sendo bom, vai assim por meio de Cristo Jesus, nos dar todas as demais coisas, conforme Romanos 8:32. Irmãos, então o texto ainda encerra dizendo, o verso 18, a história está evidenciada esta diferença, que de fato aquilo que o homem semear, isso também vai ceifar, conforme Gálatas 6:7. Portanto, irmãos, tenhamos isto em mente esta noite. Existe uma diferença entre os que servem a Deus e os que não servem, e assim precisamos ter isto em mente, porque isto nos faz, não no sentido de acharmos melhores, porque tudo o que temos e somos é graça, é misericórdia, é bondade do Senhor. Mas isso muda a forma como vivemos a vida cristã, isso muda a forma como cultuamos ao Senhor, porque o Senhor conhece os seus, sabem quem é o joio, quem é o trigo, sabem quem são os bodes, quem são as ovelhas. Não intentamos enganar ao Senhor, porque Ele conhece os nossos corações. Por isso fica claro esta noite para nós, que há sim uma diferença. E portanto, por mais que o povo estava questionando e dizendo que era inútil servir ao Senhor, que era inútil cultuar ao Senhor, Deus por meio da sua palavra estava dizendo: olha, vocês estão totalmente enganados quanto a isso que vocês estão dizendo. E principalmente o verso 16 e 17 vai ser claro em nos dizer isso, conforme falamos, irmãos. Concluo dizendo aos irmãos que aqueles que estão falando coisas contra Deus, indo contra o Senhor, eles vão enfrentar o dia do juízo final. O mundo está cheio de pessoas que estão blasfemando, questionando, duvidando. O mundo está cheio de pessoas que estão virando as costas para Deus, mas eles vão prestar contas um dia para o Senhor. Mas agora o que vai pasmar aos irmãos, nós estamos falando de um povo de Deus, aquele povo que dizia servir ao Senhor.
E a triste realidade é que esses muitas vezes estão dentro da casa do Senhor, achando que podem enganar ao Senhor, achando que podem ludibriar ao Senhor, achando que podem fazer o que quiserem com a obra do Senhor, cultuar ao Senhor de qualquer forma, viverem de qualquer forma. O Senhor virá contra esses também. O Senhor virá contra esses também. Por isso, irmãos, ser membro de uma igreja, servir ao Senhor, estar na comunidade dos santos, não é brincadeira. Deus estava tratando com o seu povo. Deus conhece os seus. Deus conhece quem são aqueles que o adoram em espírito e em verdade, e aqueles que agem com mentira, que querem trapacear, que querem enganar. Este era o contexto de Malaquias. O povo estava querendo enganar ao Senhor. Deus conhece a congregação, os seus justos. Ele conhece os seus filhos e filhas. Não tentamos assim zombar ao Senhor. Por isso, irmão, se você tem andado em um caminho torto esta noite, desagradando ao Senhor, com a obra do Senhor, arrependa dos seus pecados e volte para o Senhor. Pare de blasfemar, pare de viver uma vida tortuosa nos seus caminhos, mas volte para o Senhor. Concluo ainda dizendo, irmãos, que aqueles que zombam ao Senhor, aqueles que estão falando palavras como já falamos aos irmãos, Deus irá sim acertar a conta com aqueles um dia. Por isso, irmãos, existe essa diferença, e que nesta igreja, que o dia que o Senhor for cobrar de mim este rebanho, muitos que estão aqui, irmãos, possam ouvir da boca do Senhor: vinde benditos do meu Pai, para aquele lugar que está preparado. Amém, irmãos? Amém. Que assim possamos caminhar com alegria, com retidão ao Senhor, servindo ao Senhor, temendo ao Senhor, não tentando enganar ao Senhor, porque o Senhor conhece quem são os seus e quem não são os seus. E vivamos assim em retidão ao Senhor, porque Ele é digno de honra, de glória. Ele conhece os nossos corações e assim merece ser honrado. Oremos ao Senhor esta noite, pedindo o seu perdão, a sua graça, a sua misericórdia sobre nossas vidas. Amado Deus e Pai, como tem sido forte esses textos de Malaquias todos os domingos. O Senhor estava tratando com o seu povo, com aqueles que se diziam do Senhor, aqueles que confessavam o seu nome, aqueles que diziam temer e obedecer ao Senhor, mas eles estavam totalmente enganados quanto ao Senhor e quanto à vida deles diante do Senhor. O Senhor conhece os corações. Não estou dizendo aqui, ó Pai, nós temos plena ciência disso, ó Pai. Sim, todos nós somos falhos, mas quando nós temos um coração voltado às práticas erradas e amamos o pecado, alguma coisa está errada em nós. Que possamos, ó Pai, arrepender daquilo que não agrada ao Senhor e ter noção e mentalidade de uma vida, ó Pai, que precisamos levar de retidão, de sinceridade, de integridade, de verdade diante do Senhor. O Senhor conhece os justos, o Senhor conhece os ímpios, o Senhor fará a separação naquele último dia, o Senhor vai apartar os bodes das ovelhas, o Senhor vai separar o joio do trigo. A justiça é do Senhor, o juízo é do Senhor, a palavra é do Senhor. Que possamos descansar na Tua verdade, meu Pai. É assim que pedimos esta noite, por graça, por misericórdia do Senhor. Perdoa os nossos pecados, quebranta os nossos corações, por meio do Santo Espírito, por meio da palavra, e não nos deixe viver uma vida de relaxo, uma vida cristã sem compromisso, uma vida cristã de qualquer forma, mas que vivamos em retidão, que vivamos em amor ao Senhor, em obediência ao Senhor, não no sentido de barganha, mas no sentido, ó Pai, que nos deleitamos, que amamos ao Senhor com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, porque Teu é o reino, Tua é a glória, para todos sempre. Amém e amém. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor e a misericórdia e a consolação do Santo Espírito esteja desde agora para todo sempre com o povo de Deus. E nós dizemos...